e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Se vos perseguem por causa de mim, não esqueçais o porquê. Não é o servo maior que o Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Olá, meus queridos irmãos. É com imensa alegria e gratidão ao nosso Deus, Criador e mantenedor dos céus e da terra, que mais uma vez podemos nos reunir, não como gostaríamos, apertando as mãos ou nos abraçando, como irmãos em Cristo, na casa do Pai. Sendo assim, o nosso culto será feito em nome de Deus Pai, o Criador, em Jesus Cristo, o Salvador, e no Espírito Santo, revelador. Que o Trino Deus nos abençoe ricamente, dando-nos a sabedoria para assim nos fortalecer na fé e na perseverança até o dia do Senhor. Quero saudar a todos com a palavra de Deus que encontramos em Colossenses, capítulo 3:16, onde diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos com hinos e com cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Com estas palavras de Cristo, quero encorajá-los e desejar que o Espírito Santo nos dê a sabedoria para podermos entender a palavra de Deus, trazida a nós hoje, com muita força e determinação para vivê-la no nosso dia a dia. Que neste momento de distanciamento em que vivemos, possamos ajudar uns aos outros, orando, falando, mandando vídeos que falam do amor de Deus por cada um de nós, juntos em humildade, dando força um ao outro, com a ação do Espírito Santo atuando em nossas vidas. Chegaremos juntos na casa do Pai. Com estas palavras desejo que todos possamos, neste momento, adorar ao nosso Deus em espírito e em verdade. Que neste momento, por meio de Jesus, possamos entrar em sua presença. Abençoado culto a todos. Vamos ter um momento de oração. Convido a baixarmos nossa cabeça, silenciarmos e elevarmos a Deus tudo aquilo que tem nos incomodado, que tem nos afastado dele. Eu convido a orarmos então. Querido e amado Deus, queremos te louvar, te bendizer pela tua bondade, pela tua misericórdia e acima de tudo, Senhor, porque tu queres o melhor para cada um de nós. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra que nos orienta, que nos ensina a andarmos segundo os teus conselhos, a tua palavra, o teu amor, para que tudo vá bem na nossa vida. E nos perdoe, Senhor, porque nós não conseguimos obedecer e viver conforme a tua vontade.
Não conseguimos ouvir a tua voz. Porque permitimos que tantas coisas tomem lugar na nossa vida, um lugar de destaque que deveria ser teu. Nos perdoe por isto. Dá-nos um coração puro, que sabe ouvir o teu conselho, a tua voz. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos segundo a tua vontade. Nos livre, Senhor, de nos entregarmos aos nossos desejos, às nossas tentações, que está mais do que provado, nos levam para longe de ti, que acabam com nossas vidas. Ajuda-nos a vivermos conforme o teu querer. Oramos e agradecemos, pedindo por tudo em nome de teu Filho Jesus Cristo. Amém. Desperta meu ser. Se você achasse uma lâmpada mágica, daquelas que tem um gênio dentro, e ele lhe oferecesse apenas um pedido, qual seria o seu pedido? Lembro do tempo de infância, de juventude, de adolescência, de ter assistido alguns episódios de desenhos sobre o gênio da lâmpada. E sempre muito interessante a maneira como as pessoas reagiam diante de um pedido. O que pedir? Alguns pediam muita riqueza, muito dinheiro. Outras pessoas pediam mulheres bonitas, muitas mulheres bonitas. Alguns outros queriam poder, queriam ter autoridade sobre as pessoas, sobre nações, ser um bom governante. Se você fosse confrontado com isto, com a possibilidade de fazer um pedido, o que você pediria? De repente algumas pessoas já estejam pensando aí, eu pediria a cura para o Covid, para acabar de vez com essa pandemia, para a gente poder voltar a se rever, a se encontrar em paz, sem ter que usar máscara, sem ter que estar passando álcool na mão toda hora. E talvez esteja algum espertinho esteja pensando aí, eu queria ser a pessoa que descobre a vacina para o Covid. Assim eu faço um bem para a humanidade, mas também ganho muito dinheiro vendendo essa vacina para o mundo todo. Imaginem quanto dinheiro essa pessoa teria. Podia curtir a vida sem trabalhar mais. Segundo a Bíblia, queridos, o rei Salomão amava o Senhor. Ele havia acabado de tornar-se rei em Israel e com toda certeza tinha muitos planos para sua nação. Um desses planos era construir o templo para Deus. Não havia ainda no reino de Israel um templo para Deus. Apenas aquele templo móvel, o tabernáculo, que eles carregavam de um lado para o outro.
Imagino que, como todo governante, Salomão queria deixar uma marca na sua nação, um legado. Ele queria deixar o seu nome escrito na história do seu país. Mas imagino também que, como todo governante, ele deveria ter seus temores diante de tal missão. Governar um povo, uma nação, não é fácil. É preciso sabedoria. Estima-se que no tempo do rei Salomão, o reino de Israel tinha em torno de 6 milhões de pessoas. Para aquele tempo, já era uma grande nação. Certo dia, Salomão foi oferecer um sacrifício a Deus, um culto. Ele foi a um lugar chamado Gibeon e ofereceu ali uma oferta de gratidão a Deus. E naquele lugar, durante a noite, o Senhor apareceu a Salomão em sonho e lhe disse o seguinte: me peça o que quiser e eu lhe darei. Até hoje, quando eu leio este texto, me surpreendo com esta oferta de Deus. É uma oferta tentadora. Se Deus lhe aparecesse e lhe ofertasse um pedido, o que você pediria? Salomão respondeu a Deus: Senhor, tu foste muito bondoso para com teu servo, o meu pai Davi. Pois ele foi fiel a ti, foi justo e reto de coração. Tu sustentaste com grande bondade ele e lhe deste um filho que hoje se assenta no seu trono. Agora, Senhor meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai Davi. Mas eu não passo de um jovem, não sei o que fazer. Teu servo está aqui entre o povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo, capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu grande povo? 1 Reis, capítulo 3, versículos 6 a 9. Bom, se a oferta de Deus já foi algo surpreendente, a resposta de Salomão não ficou atrás. O pedido de Salomão foi impressionante. Podemos perceber que ele realmente amava o Senhor por causa desse pedido. Não existe nenhum tipo de interesse particular aqui. Podemos até dizer que a resposta de Salomão foi altruísta. O interesse dele não era satisfazer os seus próprios desejos. Salomão pensou primeiramente em Deus e no seu povo. Mas sabem por que a resposta dele também é impressionante? Porque ele era um jovem, com aproximadamente 20 anos de idade. Com essa idade, normalmente nós estamos cheios de sonhos, de ideias, mas temos pouca experiência. Normalmente, quando somos jovens, estamos mais dispostos a curtir, aproveitar a vida. Mas Salomão entendeu que tinha uma grande responsabilidade como rei. Nós temos inúmeras histórias de jovens reis e governantes, e mesmo pessoas comuns, se assim podemos dizer, que acabaram trocando os pés pelas mãos por falta de experiência. Cederam aos seus próprios desejos e tentações e acabaram fazendo grandes bobagens. Jogaram fora grandes chances e oportunidades por seguirem os desejos dos seus corações. Quando Salomão pede um coração compreensivo ou cheio de discernimento, ele queria dizer um coração que sabe ouvir.
Ele queria saber discernir entre o bem e o mal. Mas, para isso, ele precisava saber e aprender a escutar a Deus e a sua palavra. Segundo Martim Lutero, a oração do Salomão seria a seguinte: Senhor, não permitas que eu siga a minha própria razão, mas sê tu a minha razão. Que tudo aconteça como tu queres. Salomão pediu a capacidade de ouvir e entender os conselhos de Deus. O Senhor se agradou tanto do pedido de Salomão que disse o seguinte: já que você pediu isso, e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte de seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Eu lhe darei um coração sábio, capaz de discernir, de modo que nunca houve, nem haverá ninguém como você. Também lhe darei o que você não pediu, riquezas, fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. E se você andar nos meus caminhos e obedecer os meus decretos, os meus mandamentos, como seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. 1 Reis 3, versículos 10 a 14. De fato, isso tudo aconteceu. Deus abençoou Salomão. O reino de Israel nunca cresceu tanto quanto no reinado de Salomão. E isso me lembrou um provérbio que se encontra no capítulo 16, o versículo 3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. E me lembrou também o que Jesus Cristo disse: busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Mateus 6, versículo 33. Queridos irmãos, a chave para entendermos essa passagem está no versículo 9. Quando Salomão pede por um coração que sabe ouvir. Vejam, ele não está pedindo por qualquer sabedoria, mas ele quer um coração que sabe ouvir a Deus, que sabe escutar os seus ensinamentos. Para mim, isso foi um aprendizado no preparo deste texto. Eu não entendia dessa forma. Entendia como sabedoria, como inteligência e esperteza, mas, de fato, sabedoria, inteligência e esperteza sem Deus são coisas perigosas, pois provém do nosso coração, da nossa mente caída, cheia de pecado. Precisamos sim da sabedoria que vem do sussurro de Deus, que vem dos seus conselhos, da sua orientação. Por isso, o autor de Provérbios afirma no capítulo 9, versículo 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sabedoria é ter um relacionamento bom com Deus. Sabedoria é silenciar e escutar a voz de Deus através da sua palavra. Sabedoria é se deixar guiar pelo Espírito Santo. É entregar o coração a Cristo, aceitá-lo como o único e suficiente Senhor e Salvador de nossas vidas. Para resumir tudo isso, sabedoria é andar com Deus todos os dias, todos os momentos de nossa vida. É voltar os olhos do coração para Ele, esperando pelos seus conselhos.
Se Deus lhe aparecesse e concedesse um pedido, o que tu pedirias? Pensemos nisso e deixemos que o Senhor guie os nossos passos, as nossas decisões. Coloquemos nas mãos do Senhor os nossos planos, mas deixemos que Ele trabalhe isso. Que a última palavra seja dele. Porque não há nada melhor do que ser orientado por aquele que sabe de todas as coisas. Que Deus lhe abençoe e lhe dê sabedoria a todos nós. Amém. Convido ainda a termos uma oração final. Baixando nossas cabeças, vamos silenciar novamente diante do Senhor. Vamos orar. Pai bondoso, muito obrigado mais uma vez pela Tua palavra, por essa história que nós ouvimos hoje de Salomão e também por este belo exemplo que ele nos deixou. Ajuda-nos, Senhor, também a pedirmos por um coração voltado para Ti, como Salomão pediu. Ajuda-nos, Senhor, a desejarmos um coração que sabe Te ouvir, para que tenhamos a verdadeira paz, a verdadeira alegria em nosso coração e assim sejamos bênção nas Tuas mãos para as pessoas ao nosso redor. Clamamos a Ti, Senhor, que continue cuidando de cada família, de cada irmão da nossa paróquia, da Tua igreja espalhado pelo mundo. E nesse sentido, Senhor, lembramos de forma especial das pessoas que têm sofrido, seja aqui perto, que estão passando por esta doença, que estão lutando contra esta doença, cura, cuida e proteja de cada um. Cuida, Senhor, de todos aqueles que estão sofrendo alguma outra doença, que estão em tratamento. Fortaleça, anime. Ajuda, Senhor, e proteja aqueles cristãos que estão sendo perseguidos pelo mundo afora, em especial os cristãos da China. Tenha misericórdia, guarde-os, dá com que eles continuem anunciando o Teu Evangelho e vivendo a Tua palavra e depositando sua esperança somente em Ti. Ajuda-nos a aprendermos destes cristãos. Te pedimos, Senhor, pelas pessoas que estão vivendo em campos de concentração por causa de guerras. Tenhas misericórdia também, Senhor, dessas pessoas, daqueles muitos que passam fome, que passam necessidade, que passam frio, que não têm onde morar, que não têm um trabalho. Tenhas misericórdia, Senhor. Dê sabedoria, Senhor, aos nossos governantes. Dê a eles também um coração que sabe Te ouvir, para que governem com retidão, com justiça. Dê sabedoria, Senhor, aos líderes da Tua igreja, para que busquem sabedoria na Tua palavra, que não se deixem levar por ideologias, por filosofias dos homens, pela época, pelos ensinamentos da época, mas que busquem orientação na Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, também como igreja, como paróquia, como comunidades,
a estarmos atentos às necessidades do nosso próximo, do nosso irmão. Encoraja-nos para irmos ao encontro e ajudar de forma prática. Proteja com a tua bondosa mão todos que trabalham na área da saúde, que estão cuidando diretamente das pessoas enfermas, também por essa pandemia. Tenha misericórdia de cada um e de suas famílias. Entregamos tudo nas tuas mãos, também essa semana que está iniciando, clamando, Senhor, por um coração puro, que sabe te ouvir e que se deixa guiar pelo teu Espírito Santo. Tudo isso nós pedimos, agradecidos em nome de Jesus Cristo, e aquilo que não sabemos expressar, que não conseguimos lembrar com nossas palavras, incluímos na oração que tu nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a bênção do Senhor, que excede todo entendimento, guarde vossos corações e mentes em Cristo Jesus. Que Deus abençoe e guarde a cada um de nós. Amém. Pedro, 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 lá da Galileia, Pedro, homem simples, pescador de alto mar. Pedro, 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 outra pescaria, de hoje em diante, Pedro, vou te ensinar. Lhe disse Jesus, Pedro, segue a mim, pois há muita gente que não sabe do amor de Deus e do seu perdão, nem de Jesus Cristo que lhes traz a salvação. Disse Pedro sim, seguiu a Jesus, deixou as suas redes e tomou a sua cruz. Lhes falou de Deus e do seu perdão, e de Jesus Cristo que lhes traz a salvação. Vamos nós também falar de Jesus, convidar os homens a andar na sua luz. Como pescadores vamos arriscar, redes mar adentro o evangelho anunciar. Pedro, 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 lá da Galileia, Pedro, homem simples, pescador de alto mar. Pedro, 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 outra pescaria, de hoje em diante, Pedro, vou te ensinar.